Você já parou para perceber como um fio quase invisível percorre toda a Bíblia, ligando as lágrimas de Raquel no Gênesis às portas da Nova Jerusalém no Apocalipse? O filho mais novo de Jacó, Benjamim, aparece poucas vezes nas Escrituras. No entanto, sua tribo está no centro de alguns dos momentos mais dolorosos, das batalhas mais arriscadas e das redenções mais surpreendentes da história sagrada. O que começou com o nome Ben-Oni, filho da minha dor, terminou com uma das portas da cidade eterna chamada Benjamim. Vamos seguir esse fio com atenção, respeitando o texto bíblico e sua mensagem. Da morte de Raquel à profecia de Jacó, da quase destruição no período dos juízes ao reinado e queda de Saul, até a missão inesperada do apóstolo Paulo. Espere até o fim para entender como Deus transforma sofrimento em força e fraqueza em propósito. No caminho para Efrata, a narrativa se detém no sofrimento de uma mulher. Raquel, a esposa amada de Jacó, entra em um parto difícil, daqueles que ameaçam a vida. Enquanto suas forças se esvaem e a morte se aproxima, ela dá ao filho recém-nascido um nome que brota diretamente de sua angústia, Ben-Oni, filho da minha dor. Naquele instante, a identidade da criança fica marcada pela tragédia. Cada vez que seu nome fosse pronunciado, ecoaria o último suspiro da mãe e o trauma daquele dia. Mas Jacó, ao receber o menino, muda seu nome para Benjamim, que pode ser traduzido como filho da minha mão direita. Nas Escrituras, a mão direita simboliza poder, honra e autoridade. O Salmo 110 diz: "Senta-te à minha direita." O Salmo 118 celebra: "A destra do Senhor faz proezas." Isaías 41 afirma: "Eu te sustento com a destra da minha justiça." Em uma única frase, ocorre uma transformação silenciosa, mas profunda. Ben-Oni era uma criança cuja história começava com tragédia. Benjamim, agora, carrega um nome que aponta para dignidade e posição privilegiada. Os fatos não mudam: Raquel morreu, a dor foi real, o túmulo existe, as lágrimas caíram. Mas o rótulo sobre a vida do menino deixa de ser filho da minha dor e passa a ser filho da minha mão direita. Sua existência não seria definida apenas por seu início doloroso. Anos depois, no fim de sua vida, Jacó profere uma bênção profética sobre esse mesmo filho: "Benjamim é um lobo voraz, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte os despojos." Não há explicação detalhada, apenas uma imagem de ferocidade na batalha, ação na vitória e generosidade na partilha. Desde o nome dado no nascimento até essa bênção final, a história de Benjamim oscila entre a dor e a promessa, entre o sofrimento profundo e uma força inesperada. Para muitos de nós, essa tensão é familiar. Carregamos nomes, histórias, reputações ou lembranças pessoais marcadas por fracasso, perda ou vergonha. Alguns desses rótulos nos foram impostos por outros, nós mesmos criamos nos momentos mais baixos. Mas em Cristo, Deus nos dá uma nova identidade. Ele não apaga o passado nem finge que nossas lágrimas nunca caíram. Contudo, recusa-se a permitir que a dor, o pecado ou o trauma tenham a última palavra. Assim como Jacó renomeou seu filho, Deus, em Cristo, nos chama de amados, nova criação e filhos de Deus, convidando-nos a viver como herdeiros seguros à sua direita. Com o passar das gerações, os descendentes de Benjamim deixam de ser apenas um nome pronunciado sobre um recém-nascido. Tornam-se uma tribo estabelecida na terra prometida, ocupando uma faixa estratégica entre Judá e Efraim. Suas cidades ficavam próximas a lugares que mais tarde ganhariam grande importância na história de Israel, como Jerusalém, Betel e Gibeá. Foi justamente em uma cidade benjamita que se desenrolou um dos relatos mais sombrios das Escrituras. Juízes 19 e 20 não amenizam os detalhes. Contam a história de um levita e sua concubina que passaram a noite em Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. O que deveria ter sido um local de hospitalidade tornou-se cenário de horror. Durante a noite, homens perversos cercaram a casa e abusaram da mulher com tamanha violência que ela morreu ao amanhecer. O texto não explica os pensamentos do levita. Em vez disso, mostra sua reação chocante: ele pegou o corpo, cortou-o em pedaços e enviou as partes para todas as tribos de Israel como um chamado gráfico à justiça. Os israelitas se reuniram, unidos pela indignação, declarando que tal atrocidade jamais poderia ser ignorada. Era um crime que exigia resposta.
As tribos convocaram Benjamim a entregar os homens de Gibeá responsáveis pelo crime para que fossem punidos. Nesse momento, a tribo enfrentou uma escolha clara entre a justiça e a lealdade tribal. Benjamim recusou-se a entregar os culpados. O que poderia ter sido resolvido localmente tornou-se uma catástrofe nacional porque a tribo preferiu proteger os seus em vez de submeter-se à justiça. O resultado foi uma guerra civil dentro do povo da aliança. Israel marchou contra Benjamim. Nos 2 primeiros dias de batalha, Benjamim mostrou-se temível, derrotando dezenas de milhares dos outros israelitas. A imagem do lobo voraz de Gênesis 49 parecia dolorosamente real. Mas no terceiro dia, após Israel jejuar, chorar e buscar ao Senhor, Deus entregou Benjamim em suas mãos. A luta foi devastadora. Cidades foram queimadas. Quando o conflito terminou, apenas 600 benjamitas conseguiram escapar e se esconder na rocha de Rimon. Uma tribo inteira foi reduzida a um pequeno remanescente. O lobo que antes dilacerava agora estava à beira da extinção. No fim, Israel ficou arrasado. Choraram diante do Senhor e perguntaram: Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso em Israel, a ponto de faltar hoje uma tribo em Israel? Suas próprias ações, misturadas ao juízo divino, quase apagaram uma tribo que o próprio Deus havia estabelecido na terra. O restante de Juízes 21 descreve as tentativas dolorosas e moralmente complexas de encontrar esposas para os benjamitas remanescentes, para que a tribo não desaparecesse. As soluções são difíceis e perturbadoras, mas, por trás de todo o caos, uma verdade se destaca na narrativa bíblica mais ampla: Deus leva o pecado a sério, mesmo entre seu próprio povo. Proteger os nossos à custa da justiça leva à ruína, não à segurança. Ainda assim, à beira da destruição, um remanescente de Benjamim é preservado. A tribo quase foi eliminada, mas não completamente, porque, nos planos maiores de Deus para Israel, a história de Benjamim ainda não havia terminado. Séculos depois do período dos juízes, os israelitas foram até Samuel com uma exigência clara: dá-nos um rei para nos governar. Queriam ser como as outras nações. Deus, por meio de Samuel, advertiu-os sobre o preço de um rei humano: seus filhos, suas filhas, seus campos, sua liberdade. Mesmo assim, apesar de seu pedido revelar desconfiança, o Senhor permitiu: atende à voz deles e dá-lhes um rei. A primeira pergunta que surgiu foi: de qual tribo viria esse rei? Não de Saul de Tarso, agora conhecido como Paulo, se torna um dos maiores instrumentos de Deus para espalhar o Evangelho. Sua conversão não é apenas uma mudança de rumo, mas uma transformação radical de identidade. O perseguidor se torna pregador, o inimigo, apóstolo, o lobo, pastor. E essa reviravolta não acontece por acaso. Ela revela algo profundo sobre a graça de Deus. Até mesmo aqueles que se opõem ao seu plano podem ser alcançados, redimidos e usados para cumprir propósitos maiores. Paulo carrega em si as marcas de sua tribo. Benjamim, a menor das tribos, sempre esteve à margem da grandeza de Israel, mas nunca foi esquecida por Deus. Agora, através de Paulo, essa mesma tribo se torna um canal de bênção para as nações. Seu chamado não é apenas para os judeus, mas para os gentios, um alcance que reflete a promessa feita a Abraão séculos antes: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, o benjamita, é enviado para levar essa bênção até os confins do mundo conhecido. Sua jornada não é fácil. Ele enfrenta perseguições, prisões, açoites e naufrágios. Em 2 Coríntios 11, ele lista seus sofrimentos: 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia no abismo. Mas em meio a tudo isso, ele escreve: porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Sua fraqueza se torna o palco onde a força de Deus se manifesta. O mesmo homem que antes se orgulhava de sua justiça própria agora declara: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo também traz consigo uma compreensão única da lei e da graça. Como fariseu, ele conhecia a lei de Moisés de cor e salteado, mas foi somente após encontrar Cristo que entendeu seu verdadeiro propósito. Em Romanos 7, ele descreve a luta interna entre o desejo de obedecer e a incapacidade de fazê-lo perfeitamente.
Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa confissão não é sinal de derrota, mas de reconhecimento. A lei, por si só, não pode salvar, ela apenas revela o pecado. A salvação vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Sua carta aos Romanos, em particular, é uma obra-prima teológica que explica como judeus e gentios são reconciliados em Cristo. Ele escreve: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa unidade não apaga as diferenças culturais ou étnicas, mas as transcende. Paulo não nega sua identidade como benjamita ou como judeu, ele a coloca sob o senhorio de Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O legado de Paulo não se limita às suas cartas. Ele planta igrejas, treina líderes e estabelece comunidades de fé que se espalham pelo Império Romano. Em Éfeso, sua pregação faz com que muitos abandonem a idolatria, a ponto de os ourives da cidade se revoltarem contra ele. Em Filipos, ele e Silas são presos após expulsar um espírito de adivinhação de uma jovem escrava, mas até na prisão eles louvam a Deus, e um terremoto abre as portas da cadeia. O carcereiro, prestes a se matar, pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta é simples: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Mesmo em seus últimos dias, quando está preso em Roma, Paulo não para de testemunhar. Ele escreve cartas encorajando Timóteo, Tito e outros líderes, lembrando-os de que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Até o fim, ele mantém a convicção de que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sua vida termina como mártir, mas sua influência perdura. As igrejas que ele fundou se multiplicam, suas cartas são lidas e estudadas, e seu testemunho continua a inspirar aqueles que, como ele, descobrem que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. A história de Paulo também lança luz sobre o papel de Benjamim na narrativa bíblica. A tribo que quase foi exterminada, que produziu um rei desobediente e um perseguidor da igreja, agora se torna um instrumento de redenção. Isso não é coincidência. É um padrão que se repete ao longo das Escrituras. Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte, o pequeno para confundir o grande, o improvável para realizar o impossível. Benjamim, a tribo que poderia ter sido esquecida, é lembrada não por sua força, mas por sua dependência de Deus. E assim, a trajetória de Benjamim, desde os dias dos juízes até o Novo Testamento, se entrelaça com a história maior da redenção. De uma tribo à beira da extinção, ela se torna parte do povo que preserva a linhagem de Davi, que guarda o templo e, finalmente, que dá ao mundo um dos maiores apóstolos da fé cristã. Em cada etapa, Deus demonstra que sua escolha não se baseia no que o homem valoriza, mas naquilo que ele mesmo pode realizar através da fraqueza humana. Benjamim, o lobo, é transformado em pastor. E essa transformação não é apenas para um homem, mas para todos aqueles que, como Paulo, descobrem que em Cristo todas as coisas são possíveis. Saul, agora conhecido como Paulo, proclama Cristo como Filho de Deus nas sinagogas, sofre repetidamente pelo Evangelho e ensina com clareza que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Ao olhar para trás e revisitar tudo que um dia valorizou, sua linhagem, sua tribo, sua formação, ele escreve: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Em sua história, a profecia de Jacó sobre Benjamim ganha uma nova profundidade. Pela manhã, ele devora a presa como perseguidor da igreja, à tarde, divide os despojos ao compartilhar as riquezas do Evangelho com judeus e gentios. No final das Escrituras, após todas as derrotas, guerras, exílios e retornos, o apóstolo João recebe uma visão da Nova Jerusalém. Ele vê a cidade santa descendo do céu, enviada por Deus, e descreve sua estrutura. Ela tem um grande e alto muro, com 12 portas, e em cada porta um anjo. Nos portões, estão inscritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Todas as 12 tribos estão ali. Embora não sejam listadas individualmente, sabemos que um desses nomes é Benjamim. João não atribui uma porta específica a cada tribo nos versículos que temos, mas fica claro,
todo o povo de Deus, representado pelas 12 tribos, está permanentemente gravado na arquitetura da cidade eterna. Quando lembramos da história de Benjamim, essa simples afirmação ganha peso. Benjamim foi o filho nascido em angústia no caminho de Efraim. Raquel sofreu um parto difícil, e, enquanto sua alma se despedia, deu-lhe o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó o chamou de Benjamim, filho da mão direita. Sua vida começou com lágrimas e perda. Mais tarde, sua tribo quase desapareceu de Israel em uma terrível guerra civil, desencadeada pelo pecado e pela violência em Gibeá. Apenas 600 homens sobreviveram. Humanamente falando, Benjamim deveria ter sido apagado da história. Mas Deus os preservou. Desta tribo quase destruída veio Saul, o primeiro rei de Israel, ungido, capacitado e depois rejeitado por causa de sua desobediência. Benjamim experimentou, através dele, tanto a elevação quanto a humilhação. Gerações depois, quando o reino se dividiu, Benjamim escolheu ficar ao lado de Judá, de Jerusalém e do templo, ajudando a guardar o centro da adoração a Deus e a linhagem de Davi. E no Novo Testamento, de Benjamim veio Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim, que começou como um perseguidor, respirando ameaças e morte contra a igreja, mas, pela graça de Cristo, tornou-se Paulo, o apóstolo, instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e a Israel. Quando João vê a Nova Jerusalém e ouve que os nomes das 12 tribos estão inscritos em seus portões, toda a história de Benjamim se revela em sua plenitude. As lágrimas de Raquel no caminho não foram a palavra final. A vergonha de Gibeá e a quase aniquilação não foram a palavra final. O reinado fracassado de Saul não foi a palavra final. Nem mesmo o passado violento de Paulo foi a palavra final. A palavra final de Deus sobre Benjamim, e sobre todo o seu povo, é preservação, misericórdia e glória em Cristo, selada para sempre nas portas de sua cidade eterna. A história de Benjamim é um retrato vivo de como Deus age com seu povo ao longo das gerações. Vemos um padrão que se repete, da dor à promessa, do quase extermínio à preservação, de um rei desonrado a um apóstolo fiel, do pó e da guerra a um nome gravado para sempre nos portões da cidade eterna. O Deus que escreveu a história de Benjamim não mudou. Ele continua tomando o que parece quebrado, esquecido ou arruinado e o incorpora aos seus propósitos em Cristo. Se isso tocou seu coração, não apenas passe adiante e siga em frente. Que este seja um momento de resposta. Pergunte a si mesmo, onde Deus me trouxe da dor para a esperança? Onde ainda sinto que meu passado, meu fracasso ou minha vergonha têm a última palavra? A história de Benjamim nos lembra que as lágrimas de Raquel, o pecado de Gibeá, o fracasso de Saul e até a violência de Paulo não foram o fim da história. A palavra final de Deus foi preservação e glória em Cristo. Esse mesmo Deus é capaz de pegar os lugares onde você se sente acabado e escrever mais um capítulo. Vamos encerrar juntos em oração. Pai, agradecemos pelo que fizeste através da tribo de Benjamim. Transformaste as lágrimas de Raquel em uma história de preservação. Mantiveste viva uma tribo quase destruída para os teus propósitos. Humilhaste o rei que te desobedeceu. Levantaste um benjamita, Paulo, que levou o evangelho às nações. Senhor, muitos de nós carregamos dor, fracasso ou vergonha. Pedimos que faças por nós o que fizeste por Benjamim, redime. Ensina-nos a andar em justiça, misericórdia e humildade diante de ti, como nos chamas em Miqueias 6:8. Torna nossos corações obedientes, como o de Paulo após Damasco, e mantém nossos olhos fixos na Nova Jerusalém, onde toda lágrima será enxugada. Abençoa cada espectador, cada lar, cada coração que nos ouve agora. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem despertou algo em você, quero agradecer por ter assistido até aqui e por estar conosco na palavra. Para continuar nesta jornada pelas Escrituras, inscreva-se no canal para não perder os próximos estudos. Clique em gostei para que este ensino alcance mais crentes que precisam de esperança. E nos comentários, se o seu coração disser, Deus, transforma minha dor em propósito, sinta-se à vontade para deixar uma breve oração ou testemunho. Que o Deus que transformou o sofrimento de Benjamim em destino também converta suas provações em testemunho, e que sua graça continue a guardar você, sua família e sua igreja enquanto caminham com Ele.